A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Agora, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É acaso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Uma reflexão aqui de Paulo, né, bem que vem falar ao nosso coração, porque, irmãos, nós estamos passando dias que as pessoas acham que não precisam, eh, seguir a Bíblia na integralidade, que acham que tudo é passado, que a Bíblia ela não é nova, ela não se renovou. Tem pessoas que falam essas coisas. Porque não conhecem e não sabem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É claro que nós não estamos vivendo na época da lei, nós estamos na época da graça. E a época da graça, irmãos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Se nós estivéssemos na lei, nós estaríamos com várias coisas que nós teríamos que cumprir. Mas o que Paulo está falando aqui? Que mesmo que isso não venha te condenar porque é lei, e nós estamos debaixo da graça, elas nos levam até Jesus. Por quê? Porque os 10 mandamentos, eles foram escritos na lei. Mas Jesus, ele veio, pegou os 10 mandamentos e ele transformou num único mandamento, que tem 2 partes: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu a lei, porque a lei de Moisés, o gentil, ele não podia cumprir a lei, porque a lei era para o judeu. E o judeu, ele tinha mais de 365 leis para ele cumprir, e ele não cumpria. Então, o que Deus falou com Moisés? Deus fez os 10 mandamentos, que era para ser cumprido.
Mas passou tanto tempo e ainda ele não foi cumprido. E aí Jesus vem e ele fala. Porque, irmão, se eu e você amarmos a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu tenho, sobre tudo que eu sou, sobre tudo que eu quero, sobre tudo que eu desejo, será que nós estaremos pensando, querendo, fazendo tantas coisas que muitas vezes não tem nenhuma razão de ser? Porque se nós olharmos, irmãos, tudo aqui será passageiro. E às vezes as pessoas elas se agarram tanto às coisas da terra, aos bens materiais, às amizades, às pessoas que estão aqui, isso tudo vai ser passado. A salvação em Cristo Jesus, ela é individual. Por quê? Porque Jesus, ele tem um chamado para cada um de nós individualmente. Lá no céu, a Bíblia fala que não se casam, não se dão em casamento. Então, lá no céu, não vai ter marido e mulher. Lá no céu, com certeza, não vai ter filho, porque todos nós seremos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Tudo isso será passado para nós e nós não entenderemos. Quando pergunto para Jesus ali, né? Eles perguntam para Jesus: Jesus, e aí? Ela casou 3 vezes, e de quem? Quando ela chegar lá na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Quem será seu marido? Aí Jesus fala: disseste bem, nenhum deles será o marido dela, porque lá não se casam, nem se dão em casamento. Então, Jesus estava explicando, porque não vai ter isso lá no céu. E nós precisamos, aqui ele fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Aqui, insensato quer dizer tolo, louco, não inteligente. E nós estamos vendo pessoas que elas estão trocando ações e coisas que elas desejam por objetos, por nada, por fama, por poder. Eles são os insensatos, são tolos, porque isso não tem valor para Deus. Quem vos fascinou? Quem vos seduziu? Ele está falando, quem vos atraiu com o olhar? Fascinar é isso. Quem prendeu vocês com feitiços? Porque, irmãos, às vezes nós estamos fascinados. A janela da alma, ela é terrível. Os nossos olhos, por elas entra a concupiscência, entra os desejos, né? Tanto homens como mulheres, visões diferentes, mas sempre nós temos algo que nos fascina. E nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, tira esse fascínio, porque esse negócio que está me seduzindo, isso não é bom. E às vezes, irmãos, são pequenas coisas que nos fascinam. São pequenas coisas que nos levam para longe de Deus. Por quê? Porque às vezes nós estamos com pequenos delitos, pequenas coisas que nós achamos que têm importância para nós, e às vezes não tem importância nenhuma. Eu lembro que quando eu cheguei para o Pentecostes, eu falei para o Senhor que eu queria. Falei: "Senhor, até agora nada deu certo como eu achei que ia dar. Eu queria fazer a sua vontade na integralidade". E eu comecei a falar para o Senhor que eu queria que Ele tirasse do meu coração, da minha vida, aquilo que me fascinava. Quer ver uma coisa que me fascinava? Joia. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Ter joia, ter anel, brinco, colar. Aquilo para mim era uma coisa maravilhosa, uma coisa encantadora. Aquilo lá me seduzia. E um dia Deus falou para mim:
O quanto isso é importante para você, o quanto eu tenho mais importância que isso. E eu comecei a pesar no meu coração e eu falei: "Senhor, eu não quero que nada seja mais importante que o Senhor na minha vida". E não me foi pesado. Por quê? Porque foi um desejo do meu coração agradar a Deus. E tudo que a gente faz, nós devemos pedir para o Senhor: "Senhor, é do desejo do seu coração? O Senhor tem isso para mim?" E você deve perguntar para Deus: o que que Deus tem para você? E aqui fala assim: "Olha, se obedecerdes, para quem vos fascinou para não obedecerdes?" Para você não concordar, para você não assegurar, para você não crer, para você não confiar. Quem foi que te seduziu para você não entregar? Porque a obediência, né, meu pai falava assim: "A obediência tardia, ela não é obediência, a obediência é na hora. Se você deixar para obedecer depois, não é obediência, continua sendo desobediência". E nós, muitas vezes, nós não queremos fazer aquilo que Deus quer, porque nós achamos que é difícil, ou porque nós sempre temos uma desculpa, né. Como nós somos cheios da desculpa para Deus. E nós temos que pedir para o Senhor: "Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer aquilo que o Senhor está falando para o meu coração". E eu falei no começo do ano: "Senhor, eu quero fazer uma aliança, renovar a aliança com o Senhor". E eu falei para o Senhor assim: "Senhor, o Senhor tem um chamado para eu pregar, e eu tô meio parada nesse aí, papai. Então eu quero pedir para o senhor ainda tem esse negócio aí para mim?" E eu tô dando risada, irmãos, porque estava lá em casa, chegou mais um convite para mim pregar, né, fora. E é Deus, porque Deus ele quer que você obedeça, mas tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele de fazer com que eu e você, nós nos acheguemos a ele. Porque quando nós éramos criança, nós falávamos com criança, mas depois eu deixei das coisas próprias de menino, diz Paulo. E agora eu sou homem, sou formado. Então, nós temos que olhar para a nossa vida e pedir para o Senhor: "Senhor, o que que eu estou tá na meninice ainda?". Porque, irmãos, eu vejo tanta gente na meninice, tanta gente que é tão dodói, qualquer coisa que fala, ofende, magoa, está faltando crescimento, maturidade. Como diz a minha amiga Lucimara, tem coisas que aqueles que já estão velho na fé, é até feio. Irmão, se a gente fosse ficar, né, eu sempre pensei uma coisa na minha vida. Eu me lembro que teve muitos momentos de confronto, né, quando a igreja estava ainda lá na minha casa, e eu lembro que 2 pessoas chegaram para mim e falaram: "Eu sou do pastor Aristeu". E eu falei assim: "Eu sou de Jesus". Porque eu e você, nós não temos que ser das pessoas, nós temos que ser de Jesus, não tira seu foco nunca, porque as pessoas são falhas. Eu sou falha. Qualquer pastor que tiver aqui, nós somos falhos, somos sujeitos a falhas. Mas seu olhar tem que estar sempre em Jesus, porque ele não falha com você e comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando eu olho para Jesus, aquilo me dá prazer de obedecer ele e de olhar os seus mandamentos, daquilo que ele tem falado para mim. E para você, quando nós lemos a palavra dele, são tantas coisas lindas que Deus, ele vem falando com você, ele vem trazendo, e ele fala aqui para aqueles irmãos: "Olha, quando você deixa de obedecer, quando você para de olhar para Jesus,
que foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Nós estamos deixando o amor dele. Nós estamos falando: "Olha, Jesus, aquilo que o Senhor fez não foi perfeito, não foi maravilhoso para mim". E nós temos que pedir ao Senhor perdão, irmãos, porque quantas vezes nós desobedecemos a Deus. Quando a criança ela é pequena, a gente ensina os nossos filhos que os pais são figuras de Deus. E quando a criança desobedece, a figura do pai e da mãe, ele não está só desobedecendo o pai e a mãe, ele está desobedecendo a Deus. E quando você levanta a voz para o pai, para sua mãe, você está desobedecendo, você está levantando a voz também para Deus. E você tem que pensar nisso. Porque como que você vai chegar lá em Deus? Você vai gritar com Deus? Sim, lá na parábola das moedas, dos talentos que foram entregues. Ele deu um talento para um. O que que ele fez? Enterrou. Ele deu 2 talentos para o outro. E ele veio e trouxe os mesmos 2 talentos. Para o outro ele também deu os talentos, e ele multiplicou os talentos. Que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Com a fé, com a salvação? Você tem multiplicado isso na sua vida? Porque, irmãos, é muito mais fácil a gente enterrar e devolver para Jesus só aquilo que ele nos deu. Mas como é que vai ser a sua coroa? Ontem eu estava lá no dentista e o dentista, ele é ali daquele movimento da Maristela, e ele começou a me questionar e começou a falar um monte de coisa, eu comecei a falar com ele também, e aí ele ficou empolgado. E ele falou que uma das coisas que ele desobedeceu a vida toda, ele resolveu obedecer faz 10 anos que ele é dizimista. Eu falei: "Pois eu sou dizimista vai pra bem mais tempo, desde meu primeiro salário". Ele falou: "Eu entendi que o dízimo, eu não tenho que ficar preocupado o que que vai fazer com o meu dízimo. Eu tenho só que devolver para Deus, porque é dele". Falei: "É isso mesmo". E o dízimo, irmãos, é uma das coisas que Deus requer obediência. Parece que é uma coisa, né, mas é uma coisa que tem gente que não consegue. E tem uma lei espiritual em cima disso. Eu repreenderei o devorador e o migrador sobre a sua vida. E nós temos que obedecer. Nós temos que pedir para o Senhor nos ajuda a obedecer. Essa é uma das coisas. E nós precisamos pedir ao Senhor: "Senhor, que o seu evangelho seja vivo na minha vida". Que, irmãos, como é difícil. Cada um enxerga, às vezes, o seu olhar, a sua fala de uma maneira, não é? Tem gente que, às vezes, pode entender o seu olhar como uma crítica, e tem gente que pode entender o seu olhar com muito amor. Eu oro muito para que eu consiga transmitir aquilo que eu estou pedindo para o Senhor que seja transmitido, através da minha vida, do meu rosto, do meu olhar, né, para que as pessoas sintam o amor de Jesus através da minha vida. Porque Jesus ele nos ama, irmãos. E ele não quer que eu e você, que a gente se perca nas pequenas coisas da vida. Mas ele quer trazer eu e você para perto dele. Ele quer trazer eu e você para junto dele, mas para estar junto dele, perto do Senhor, irmãos, não entra pecado, não entra desobediência, não entra
o que não é verdade. E Deus tem que ter misericórdia de nós. Aí, aquele dentista perguntou para mim se eu queria ter nascido na época de Jesus. Eu falei: deveria ter sido muito, muito interessante". Falei, mas fiquei pensando, né, primeiro que eu sou mulher, né, eu lá na época de Jesus eu acho que eu ia sofrer um pouquinho mais. Eu falei: "Olha, eu acho que eu gostaria de estar nessa época aqui mesmo, na época da graça, porque lá era a época da lei, e hoje nós estamos na época da graça, do favor imerecido", né. Às vezes as pessoas têm pensamentos: "Ah, eu queria estar lá com Jesus", você pode estar lá com Jesus hoje, irmãos. Você não precisa estar lá, você pode estar aqui hoje com ele. Glória a Deus, você pode estar lá no seu quarto, na intimidade, sentindo a presença dele ali com você. Oh, glória a Deus, aleluia, que é tão bom. Glória a Deus. Essa semana eu estava lá no eu ganhei um banquinho de oração da Coreia, sabe, que a uma missionária que trouxe, e a Lucimara acabou me presenteando com um banquinho. Você senta no banquinho lá para orar, e eles ficam, né, 3, 4, 5 horas orando na Coreia, dentro das cavernas, buscando ao Senhor, jejuando, orando. E e aí eu estava lá, né, com a minha fisioterapeuta, vendo um jeito de ficar, porque eu falei: "Que bênção que é o coreano, né, conseguir ficar". Eu não consigo ficar mais de 40 minutos no banquinho. Eu falei: "Alguma constituição física, né, que precisa mudar no banquinho para eu poder aguentar". E eu falei para ela: "Mas eu tenho vontade". Ela falou assim: "Mas por que que você quer ficar tanto tempo assim?". Eu falei: "Porque eu tenho vontade de ficar que nem as minhas irmãs em Cristo Jesus, que fica 2, 3 horas orando, seguido, mas meu joelho não aguenta". Mas irmãos, Deus, ele recebe mesmo assim, ele recebe sua vida, mesmo que você não fique 3, 4 horas orando, mas se você tiver uma rotina de oração, de você ir na presença do Senhor e conversar com Ele, e lembrar-se dEle, e falar com Ele, você vai ver que Deus, Ele recebe a sua vida. E é tão bom, irmãos, quanto mais você puder na sua casa, lá onde você está, ter aquele momento a sós com Deus, ter que seja 10 minutos, mas é tão bom quando nós nos achegamos a Deus. Irmãos, Jesus, ele foi crucificado, e a morte de cruz era para os ladrões. Jesus não fez nada. Jesus, ele não tinha pecado nele, mas ele levou sobre si a nossa iniquidade, nosso pecado, isso moeu, ele foi moído pelos nossos erros. E Jesus, ele se fez maldito. Aqui ele fala: "Olha, está escrito que ele se fez maldito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito". Irmãos, Espírito Santo é interessante, né, que toda vez que você fala em espírito no hebraico, lá no grego, ele fala assim pneuma. E aí a gente tem o pneumático, que é o quê? Uma corrente de ar, um sopro, né, um golpe de vento, e o Espírito Santo é isso, ele é um sopro na minha vida e na sua vida. Quem dera eu e você tivéssemos 24 horas em comunhão e o Espírito Santo de Deus estivesse falando comigo, com você 24 horas. Já pensou?
Como que seria maravilhoso, as pessoas entrariam na igreja, Deus revelaria doenças, Deus revelaria quem precisa de libertação, porque a comunhão do Espírito, ela faria isso. A igreja seria uma igreja diferente, uma igreja de poder. E está faltando isso para mim e para você, para que nós possamos ver muitas coisas acontecer. E aqui ele fala assim: olha, que não é pelas obras da lei, ora, a lei não é da fé. E é evidente no 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, tem gente ainda que acha que vai comprar o céu fazendo caridade. É a pregação, né, dos espíritas, eles acreditam nisso. E muitas igrejas, elas pregam isso, porque elas acham que vão chegar de fazer caridade, fazer a bondade para os outros. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Mas não adianta nada. Se eu e você não tivermos aceitado Jesus no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, porque a Bíblia fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela foi dada para nós imerecidamente. Não tem como eu e você tentar comprar a salvação. Mas nós precisamos sim fazer boas obras. Por quê? Porque sem elas, nós não demonstramos aquilo que Jesus é na nossa vida. Nós precisamos sim. Só que isso não vai salvar a minha vida e a sua vida. Porque é pela graça, pelo favor imerecido, que nós vamos ser salvos. E quando Deus ele fala isso, ele fala que, olha, que nós somos povo de propriedade exclusiva. Ele vem com o seu amor e ele, olha aqui, ele, o que que ele faz, irmãos? Olha só como que é lindo isso. Ele havia de justificar pela fé os gentios. Então ele anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que coisa mais linda. Abraão estava lá, Deus chega para ele e fala assim: olha, Abraão, através da sua vida, eu vou abençoar os gentios. Porque todas as nações, não era só Israel. E aí eu e você, nós entramos na bênção. Porque Deus já sabia, né, daquilo que ia acontecer na humanidade. Deus já sabia que os judeus lá na frente, eles iam privar aqueles que não eram samaritanos, as outras pessoas que eram considerados gentios. Aí Deus já avisa Abraão: olha, através de você, que porque Abraão foi escolhido para ser o povo de Deus. Através de Abraão foi feita então a aliança. Qual que foi a aliança que foi feita através de Abraão? O sinal, a circuncisão. E aí todo judeu tem que ser circuncidado ao 7º dia, para fazer parte da promessa. Tem até um caso, né, que teve um povo que quis fazer mentiu, né, para Josué e chega lá e eles querem é para Josué, né? Que eles falam que vieram de longe, que olha como que tá, né, o nosso odre tá velho, o nosso pão tá velho, porque Deus falou que não era para fazer aliança com nenhum povo. E aí eles falam que vieram de longe tudo para fazer aliança com o povo. Só que eles estavam mentindo. Então aí, né, os homens de Deus se reúnem e aí eles falam: "Então, vocês querem fazer aliança conosco? Então vocês têm que ter a mesma coisa que nós temos".
vamos circuncidar todos vocês. Aí falou que daí no 7º dia, onde eles estavam pior de dor, então aí eles foram todos mortos, porque eles tinham mentido para fazer uma aliança que não era para fazer, né. Então, Deus, através de Abraão, ele nos alcançou. E aonde que está isso? Aqui em primeira Coríntios 6, 18 e 19. Ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, o nosso corpo, ele é de Deus. Jesus pagou esse preço. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que zelar pela nossa vida, pelo nosso corpo. Temos que zelar para que Deus venha com a bênção dele. E aonde que está isso lá em Deuteronômio, que ele institui? Lá em Deuteronômio 32. Deixa eu achar aqui. Ele fala assim, ó, 9:11. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Olha só que coisa mais linda. Essa bênção é para mim e para você. Por quê? Porque através de Abraão, essa mesma bênção chegou para mim e para você. Então, olha só, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Coisa linda, né? Jesus, ele faz isso. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que opera os milagres. A igreja tem visto os milagres de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que opera os milagres. E só, só o Espírito Santo de Deus só pode agir quando nós temos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes tem pessoas que chegam aqui na igreja na terça-feira, por exemplo, e não creem que é Deus que está falando com ela. E ficam na dúvida: será que era Deus que estava falando comigo? Né? E acabam não recebendo aquilo que às vezes os irmãos estão entregando, porque ficam tão desapercebidos, né? Quando a gente vai num culto de oração, onde Deus revela as coisas, nós temos que ficar em espírito de oração e falando com o Espírito Santo de Deus, fala comigo, se for comigo eu quero, né? E as pessoas ficam desapercebidas, muitas vezes. E aí Deus está revelando: olha, tem aqui, tem 2 pessoas, assim, 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 e ninguém levanta a mão. Por quê? Porque não estão ligadas com o Espírito Santo de Deus. Você tem que perguntar. Eu sempre falo: Senhor, o senhor fala se for comigo. O Espírito Santo fala, é você. Aí eu levanto a mão. Irmãos, quando eu tive dúvida, eu levantei a mão também. Por quê? Se não for irmão, eu falo: não, irmã, não é irmã, é outra pessoa. E às vezes Deus ainda fala: mas ela teve fé, então receba a mesma bênção, a mesma vitória, né? Então a fé, ela é muito importante. A lei, ela não justifica, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. Não existe pecado que Jesus não possa te perdoar. A Bíblia fala que todos os teus pecados serão perdoados. Olha lá em João, através do sangue de Jesus. Todos os teus pecados. Nenhum deles sobrevive ao sangue de Jesus, ao perdão que vem do nosso Deus, ao perdão que vem de Jesus.
E no última coisa aqui, irmãos, tem uma promessa para que recebamos a promessa do Espírito, para que pela fé nós recebamos a promessa que vem do Espírito. Tem uma promessa para mim e para você. E essa promessa é de nós irmos morar no céu com Jesus. E para isso nós temos que pedir para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, transforma minha vida, fala comigo 24 horas, fique em espírito de oração, irmãos. Peça para o Senhor fazer uma mudança, para que você tenha um discernimento vindo do alto, para que você entenda aquilo que Deus está falando com você, através da sua palavra, através dos louvores, através da oração dos irmãos, através daquilo que você faz na sua meditação diária, ali na palavra, você está ali meditando, o Senhor está falando com você. E o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, irmãos. E é tremendo, porque Deus, ele nunca nos deixa de mãos vazias. Quando você vai na presença de Deus, fala: Senhor, fala comigo, ele fala comigo, você. Pode ser que eu e você muitas vezes não estejamos apercebidos. Por isso que nós temos que pedir: Senhor, me acorda, acorda meu espírito, para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos. O que eu tinha para falar é até aqui. E eu sei que Deus vai cuidar de nós. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Jesus, nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. E te pedimos, Deus, que nós entendamos aquilo que o Senhor tem na nossa vida, Jesus. Que nós venhamos ter o nosso ouvido aberto, Pai. O nosso coração possa estar, Paizinho, Senhor Jesus, pronto para, Paizinho, ouvir a tua voz. Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, nos achegar a ti mais e mais. E que a tua palavra seja palavra de vida sobre a tua igreja, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, papai, cumprir os teus propósitos, teus desígnios sobre a nossa vida, sobre a vida dessa nação, Pai, sobre a vida das igrejas espalhadas sobre essa nação. Senhor, nós cremos que Tu és Deus de milagres, Senhor. Pela fé, Pai, nós profetizamos sobre essa nação, que essa nação é de Jesus. Senhor, nós profetizamos que toda ação contrária ao Teu Espírito Santo caia por terra em nome de Jesus. E que tudo aquilo que é Teu, tudo aquilo, Paizinho, Senhor, que tem o Teu propósito, tudo aquilo, Senhor Jesus, a qual o Senhor já vem trabalhando na vida dessa nação, que possa, Senhor Jesus, resplandecer no meio da treva, Pai. Porque quando, Paizinho, a Tua luz chega, Senhor, as trevas não tem como ficar, Pai, não tem como permanecer, Senhor. E eu te peço para os Teus filhos, Pai, que são Teus, que eles possam ser luz aonde eles pisar. E que os demônios, papai, que têm, Senhor, acompanhado essa nação, Pai, que eles sejam mandados, Pai, para outra região, que saiam de cima desse país, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Envia os Teus anjos guerreiros, Senhor, sobre essa nação, para que essa nação tenha fé, Pai. E para que essa nação mude, papai. Ô Senhor, como o Senhor deseja. Tem misericórdia, Jesus. Alcança, Senhor, a tua igreja. Que a tua igreja seja sal e luz, Pai. Que a pregação da salvação, Pai, venha da nossa boca, Pai. Que as pedras não precisem clamar nessa nação, mas que os teus filhos profetizem e falem quem é o Senhor. Tem misericórdia, Pai. Realize em nós, Pai. Realiza nessa nação o teu querer, o teu efetuar. É isso que nós cremos, Pai, com fé, em nome de Jesus. Amém.
Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, e a tua palma adore o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia.